Olá, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Cá estamos nós, mais um dia para ouvirmos juntos a palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu amado e minha amada irmã, a orarmos juntos por iluminação. Santo Deus, amado e bondoso Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer por mais esse dia de vida e pela oportunidade, ó Pai, de mais uma semana nos reunirmos, ó Deus, em teu nome, para ouvir a mensagem do Senhor para nossas vidas. Agora, ó Pai, que nós iremos ler a tua palavra, que o teu doce Espírito possa iluminar mentes e corações, para que possamos, através do teu ensino, sermos transformados. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Peço que você abra a sua Bíblia na Palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus. Faremos a leitura no capítulo 14, verso de número 24. A partir do número 24. O texto aqui vai falar para nós sobre aquele momento, sabe que Pedro está lá no barco com os outros discípulos e tem a tempestade? Após Jesus ter se despedido da multidão, Jesus foi para a montanha para fazer uma oração como era de costume e falou para que os discípulos entrassem no barco, né? E fosse para outra margem do rio e que ele iria depois. E assim aconteceu. E vejam só o que diz o texto. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adorando-o, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Bom, todos aqui certamente conhecem essa passagem. Essa passagem que é tão importante para compreendermos aonde nós estamos focando a nossa fé, aonde estão os nossos olhos. Quando os discípulos, açoitados pela tempestade, e era um risco iminente, aquela tempestade batendo sobre o barco, eles estavam com medo, obviamente. Havia um risco ali. Então, quando eles olham no meio daquela tempestade, assustados, Jesus vem caminhando sobre as águas e Pedro, aquele que sempre gostava de falar primeiro que todo mundo, né, já se colocou em pé quando Jesus se apresentou, falando para que eles não temessem, porque a princípio eles achavam que era um fantasma. Então Jesus fala para eles: "Não temam, sou eu." Então Pedro imediatamente meio que lança um desafio para Deus, ou ele em algum momento duvidou, e aí ele fala: "Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas." E Jesus aceita a proposta de Pedro e chama ele: "Venha, Pedro." E Pedro, sem medo, ousado como era, então resolve andar sobre as águas. E Pedro foi até Jesus andando sobre as águas. A primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que muitas vezes o Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto. Pedro, por exemplo, estava no barco. Apesar do medo, ele estava seguro, não é verdade? Às vezes nós também estamos com medo do lugar que nós estamos, da posição que nós estamos em nossa vida. Talvez um trabalho que não está bom, que você não está se sentindo feliz, satisfeito, mas ainda assim
há uma certa segurança, há uma estabilidade, ainda que não te dê prazer. Talvez um relacionamento em que você possa estar, mas que é um relacionamento que não traz mais alegria para sua vida, para o seu coração, mas ainda assim você está em um relacionamento. Você ainda tem uma pessoa para chamar de companheiro ou de companheira, apesar de não estar feliz. Talvez possa ser um estado físico da sua vida, que você não esteja satisfeito, talvez com o seu corpo, talvez com os seus pensamentos, enfim. Talvez você possa estar nesse exato momento da sua vida vivendo uma posição que não te traz alegria, que não te traz satisfação, mas deixa você temeroso, te dá medo do futuro, mas ainda assim você está numa zona de conforto que não é tão confortável. Os discípulos, apesar da tempestade, estavam de alguma forma seguros no barco, ainda que corresse o risco desse barco virar. Mas quando Pedro vê Jesus, a sua fé e a confiança no Mestre, né, faz com que ele questione: se é o Senhor mesmo, permita que eu vá. E ele foi. E Jesus aceitou, porque muitas vezes o Senhor pede para que nós saiamos da nossa zona de conforto, para que a gente mude esse ambiente que a gente está e que não está trazendo alegria para a nossa vida e que nos está mantendo congelados, porque é isso que o medo faz. O medo nos paralisa de avançar. Então, talvez você possa estar em um momento da sua vida que Deus esteja te chamando para sair daí de onde você está, de uma zona de conforto que nem é tão confortável assim. Que você confie nele quando ele diga para você: venha, saia daí. E acredito que muitas vezes o Senhor nos convida para andar sobre as águas, para mudar a nossa jornada, para acreditarmos nele, porque quando nós colocamos a nossa fé em Deus, como Pedro falou: se é o Senhor, permita que eu vá. Então, o Senhor falou: venha, e ele foi, porque ele acreditou que era Jesus. Às vezes nós não acreditamos que Jesus está no controle de nossas vidas, ou que a voz que nós ouvimos nos chamando para uma transformação seja de Deus. E é lógico que nós precisamos prestar atenção nas muitas vozes que nós ouvimos, mas quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, e tudo que é de Deus traz conforto, traz segurança. Por isso que Pedro foi sobre as águas, porque ele estava seguro de que era Jesus. E assim ele foi. Ele foi ousado e ele avançou. Então, ali no meio da tempestade, andando sobre as águas, alguma distração. O texto diz que Pedro olha para a tempestade e ele fica com medo e logo ele começa a afundar. É isso que acontece com a gente. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, a tendência da nossa vida é afundar. Quando nós paramos de focar no nosso Senhor e no nosso Salvador, a tendência da nossa vida é ir por água abaixo. No momento em que Pedro olhou para as circunstâncias, ou seja, para aquela tempestade, imediatamente a palavra diz que ele começou a afundar e se desesperou. É isso que acontece com a gente. Quando nós paramos de olhar para Deus, quando nós paramos, de olhar para a cruz de Cristo, nós afundamos. O medo toma conta de nós. Eu não sei se você está com medo de dar um passo a mais, de sair dessa sua zona de conforto, mas se você continuar olhando para as circunstâncias que te cercam, certamente você vai afundar, e foi isso que aconteceu com Pedro. Mas, ainda assim, quando a nossa fé é pequena e quando a nossa fé questiona a grandiosidade do poder de Deus, ainda assim o nosso Deus, que é maravilhoso, que é um Deus que conhece o nosso coração, ainda assim ele não nos julga e ele nos tira do fundo do mar. Quando Pedro se desesperou, ele clamou, pediu para que o Senhor o ajudasse. E estendendo a mão, o Senhor estende a mão para Pedro e tira ele. Quando Pedro já estava seguro, e Jesus no barco, o Senhor pergunta para ele, o Senhor fala para ele: homem de pequena fé. Diz assim lá o 31, homem de pouca fé, por que duvidaste? O que faz com que a gente afunde, o que faz com que a gente pereça,
com que a gente fique prostrado não é as circunstâncias que nos cercam. Não são as tempestades da nossa vida, porque as tempestades, elas sempre vão existir. Eu estou sempre falando isso para vocês aqui. As lutas que você enfrenta, que eu enfrento, elas fazem parte dessa vida, porque nós estamos em um mundo que está caído no pecado. Então, são consequências do pecado todas as circunstâncias ruins de nossas vidas. Então, elas vão continuar existindo, e não é isso que faz com que a gente afunde, mas é a nossa falta de fé. Quando nós tiramos os olhos de Deus, quando nós paramos de olhar para Jesus e nós olhamos para as circunstâncias, para o tamanho da tempestade. Então, quando o Senhor diz, né, homem de pouca fé, por que você duvidou? É isso que faz com que você fique fraco. É isso que faz com que você não tenha forças para lutar. É quando você duvida. Quando você duvida do poder do Deus que você serve. Talvez a nossa fé, ela seja tão abalável que qualquer adversidade, qualquer vento nos faz duvidar do poder de Deus. Mas esse Deus é bondoso, é generoso e conhece o seu coração e conhece o meu coração. Somente quando estava no barco é que ele fala, porque ele duvidou. O que eu quero dizer para você é que o nosso Deus está sempre com as mãos estendidas para nos ajudar quando nós clamamos, quando nós nos desesperamos. Somente no barco é que ele perguntou para ele, por que duvidaste, né? Homem de pequena fé. Em outras traduções, ao contrário, homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso não muda a essência do texto. O que muda é o que você tem sentido. Deus não questiona o tamanho da sua fé, mas Ele quer que você continue olhando para Ele. Porque se você tirar os seus olhos do Senhor, certamente você vai afundar. Mas se você se mantiver firme, você vai fazer como os discípulos fizeram aqui. Você vai declarar que Deus é verdadeiramente Deus. Que Jesus é verdadeiramente Filho do Todo-Poderoso, do grande eu sou. E quando você tiver essa convicção no seu coração, nada vai te abalar. Ainda que as lutas venham, ainda que as tempestades tentem te derrubar, te assolando de um lado para o outro, você vai se manter firme, porque você vai ter a convicção de que Jesus está no seu barco. Confie nesse Deus. Entregue a Ele os seus medos, as suas inseguranças. E certamente Ele estará no barco com você. Eu sempre digo aqui, Ele não vai te impedir de passar pelas tempestades, mas promete estar com você nelas. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe a sua jornada. Muito obrigada, mais uma vez, por sua presença aqui nesse vídeo. Aproveitando a oportunidade, compartilhe a mensagem com mais pessoas. Talvez tenha alguém que você conheça que necessite de ouvir uma mensagem de encorajamento para que ela possa continuar caminhando, apesar das tempestades. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família e de todas as pessoas que fazem parte da sua vida. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.